Boruto brilha novamente, salvando todos no campo de batalha, provando que a Era dos Ninjas acabou de vez, como disse o seu irmão lá no prólogo. Mas será que isso enfraqueceu a história? Vem comigo saber todos os detalhes do capítulo 11 de Boruto to Blue Vortex, a partir de agora. O capítulo inicia com a Himawari no seu modo Kyuubi, e Jura surpreso, porque mesmo sabendo que a garota tinha despertado o poder da Kurama, tinha mais coisa naquela transformação do que os seus olhos podiam ver. Eu até falei sobre isso no vídeo passado de Boruto. Tinha tomado o controle do corpo da Himawari, do mesmo jeito que o Naruto fez lá na guerra, só que eu tava errado, porque a Himawari ganhou acesso ao chakra da Kurama sem precisar trocar de lugar com ela. Juro e Shikadai ficam impressionados com o fato da Himawari ter curado a sua perna quebrada instantaneamente, que aliás é um feito que supera até mesmo a regeneração do Naruto, que precisava de um tempo maior para se curar. Só que do nada, ela anda em direção ao Inojin e cura ele, daquele seu rombo no estômago, na mesma velocidade. Olha o absurdo. E essa é a primeira reclamação que eu tenho desse capítulo, que na minha opinião foi o pior de todos até aqui. Mas você já vai entender os meus motivos de falar isso. O fato é que não abrir mão de personagens até secundários em momentos como esse empobrece demais a obra, e fica ainda pior quando eles querem que você sinta que os personagens morreram, mas no fim eles acabam não morrendo. Kishimoto já quebrou totalmente o peso da morte da Kurama, trouxe o Boruto de volta e agora faz isso de novo com o Inojin, que não tinha qualquer perspectiva de sobreviver, mas foi magicamente curado por uma garota que acabou de descobrir que tem a Kurama dentro de si. Se isso faz sentido pra você, desculpa, mas não faz nenhum sentido pra mim, porque por essa lógica, o Neji poderia ter sido curado lá na guerra, porque é a mesmíssima situação. É engraçado que a Himawari fala para Chocho e o Shikadai levarem logo o Inojin para o hospital, porque ela não tinha certeza se tinha curado ele direito. Só que se ela soubesse como a cura da Kurama funciona, ela não se preocuparia tanto, porque assim como a técnica amaldiçoada reversa lá em Jujutsu Kaisen, o chakra cria novas células no lugar do dano causado, assim curando o usuário totalmente. Eu no lugar dela, só me preocuparia se tivesse a regeneração do Hashirama Senju, que multiplicava as células ao invés de criá-las, e nessa, sei lá, ela poderia muito bem fazer nascer um braço, onde antes existia uma perna, o que ia complicar demais as coisas. Himawari fala para Shikadai que ainda não entendia esse poder, mas sabia que era disso que o Jura estava atrás. Só que isso é meio impreciso, porque eu já falei aqui que pelo perfil do vilão, ele provavelmente está atrás do conhecimento milenar da Kurama, e não de seu poder, já que ele mesmo já é bem mais poderoso do que ela. Hima fala que precisa confirmar do que realmente o Jura estava atrás, que por isso, ela ia derrotar ele ali mesmo, senão todos estariam perdidos. Himawari pede para seus amigos saírem dali o mais rápido possível, porque ela era o único alvo do vilão. Chocho discorda, mas Shikadai mostra que puxou a genialidade do Shikamaru, e já puxa o carro, carregando o Inojin, e argumentando que era o dever deles garantir que o máximo de pessoas possível sobrevivessem. Só que isso também chama a atenção de Jura, que dá uma de mãe de Ná e garante que ele e o garoto ainda iam se encontrar novamente. Será que ele também lê horóscopo? Porém, enquanto o Shikadai mostra que é o mais inteligente ali, a Chocho por outro lado mostra que é a mais boa, porque ela insiste em ficar ali só pra se tornar um fardo para a Himawari. Só que aliviando para o lado dela, se essa situação acontecesse lá em Naruto clássico, eu tenho certeza que o Naruto também não arredaria o pé dali. Então eu vou retirar o que eu disse da Chocho. Himawari fala que ainda não entendia direito aquele poder, mas já que ela tinha ganhado ele, ela precisava assumir as responsabilidades que vem com esse poder, o que me lembrou muito aquela frase icônica do tio Ben para o Peter Parker. O que me deixa intrigado é que pelo histórico ela não tem muito tempo, porque geralmente essas primeiras transformações de um Jinchuriki não costumam durar mais que 5 minutos, então o tempo está contra ela, e a Himawari precisa acabar com aquilo o mais rápido possível. A parte bacana é que a Hima fala que se seu pai ou seu maninho estivessem ali, eles agiriam da mesma forma, e ela não estava falando do Kawaki. A situação fica tensa, e Juro encara a Himawari como se ela fosse o Nubank e quisesse cancelar ela, mas mesmo em um momento como esse, a Chocho mostra que só consegue pensar em comida, porque ela pede que sua amiga sobreviva para que elas possam ir juntas na nova venda de panquecas da vila. Olha a maluquice, e elas finalmente vão embora. Naruto sozinha para lidar com o inimigo mais poderoso desse arco, o Jura. Daí eu pensei, quem impede o vilão de puxar a Himawari por uma marca de garra para outra dimensão e finalizar ela com a ajuda dos outros Shinjus? Ego, é só isso. E essa é uma coisa que todo vilão pomposo tem, não importa a obra. E com o Jura não é diferente. E cadê os reforços que o Shikamaru mandou, que até agora não chegaram ali? A resposta para isso pode ter sido dada lá no prólogo de Boruto, quando o Kawaki fala que a Era dos Ninjas tinha acabado. Eu até relutei muito com essa frase, chegando a negar ela com força, mas o capítulo 11 provou que o filhote de chifrudo estava certo. E a luta Sarada vs Hidari fez questão de escancarar isso. Enquanto isso, em Konoha, Sarada comemora por ter acertado um Chidori no braço do Hidari e fala que aquilo deveria doer. Só que como vimos no capítulo passado ainda, ele se curou totalmente do ferimento, igualando o feito da Himawari de cura. Então virou comum esse lance de se regenerar de todo o ferimento, porque agora praticamente todo mundo em Boruto consegue fazer isso, tirando os ninjas, claro. Sarada se pergunta como aquele cara conseguiu usar o Chidori de seu pai, mas Hidari desaparece através de uma marca de garra, aparecendo em outro lugar e quebrando a formação dos ninjas que estavam encurralando ele. O
clone maligno do Sasuke pergunta se aqueles olhos eram o famoso Sharingan. Só que o Jura mostra que está mais senil do que o Joe Biden, porque ele emenda com outra pergunta, querendo saber se aquela técnica que ele próprio tinha acabado de usar se chamava Chidori. Mas se eu fosse ele, faria a mesma coisa que o Kakashi e dava outro nome, até para evitar a briga de direitos autorais. Hidari fala que o Chidori era muito difícil de controlar e de acertar, a não ser que você se coloque na frente como esse cara aqui, porque o Jura lhe disse que ele precisaria de um Sharingan para cobrir todos os pontos fracos da técnica. Só que isso me chamou a atenção, porque se o Hidari é mesmo um clone do Sasuke, ele deveria saber também usar o raio roxo do Kakashi, que cobre essa falha, e que o Uchiha também sabia usar. E outra, se ele possui o Rinnegan, na teoria, ele deveria também ser capaz de reverter esses olhos para o Sharingan, já que o Rinnegan é a evolução natural do Dojutsu do clã Uchiha, como Madara mostrou na guerra. Então isso ficou meio confuso, e eu espero que o Kishimoto explique melhor nos próximos capítulos. Konohamaru pergunta qual é a relação do Hidari com o Sasuke, já que mesmo todo coberto e com o Rinnegan ao invés do Sharingan, ele tinha muita semelhança com o Uchiha, que não sabe de quem o ninja estava falando. Será que depois dessa, o Hidari vai atrás do Sasuke original para tentar ter respostas do que ele realmente é? Seria bem interessante. Hidari diz que veio para a Vila da Folha em busca de respostas e para saber o que ele era, mas ao invés disso, todos estavam bombardeando ele com diversas perguntas sem sentido. Sumire fala para Konohamaru proteger a Sarada, porque provavelmente o alvo daquele inimigo era ela, e na mesma hora, Hidari transporta sua mão para a marca de garra atrás da Sarada, acertando o Chidori Nagashi nela, e de novo a filha do Sasuke baixa a guarda e desativa o Sharingan no meio de uma batalha, o que faz dela ou muito ingênua ou muito burra, porque isso só faria sentido se ela tivesse o chakra do Kakashi, mas esse não é o caso. Só que isso também escancara um erro grave que o Kishimoto cometeu lá em Naruto e que tá repetindo aqui de novo, que é deixar o protagonista super forte, enquanto deixa todo o resto pra trás em nível de poder. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Vendo que a sua companheira estava sendo atacada, um dos ninjas ali toma a iniciativa e faz o que o Konohamaru não fez, porque ele reage com o jutsu do estilo terra, mas Hidari percebe o ataque e manda um Katon pra cima dele, mandando mais um figurante para a Terra dos Pés juntos. E pelas minhas contas, já são 3, e por culpa da Sarada. Konohamaru corre em direção ao vilão com o Rasengan, mas Hidari muda de lugar de novo, desviando facilmente, contra-atacando com mais um Chidori. Só que esse golpe do Konohamaru não era um simples Rasengan, mas sim uma versão genérica do Rasen Shuriken, chamada aqui de Futun Rasen Shoureki. Os jutsus colidem, mas Konohamaru é mandado para longe, apanhando de novo como sempre, o que deixa Hidari livre para acertar mais um Chidori Nagashi, dessa vez na Sumire, que cai de joelhos no chão. O problema é que a Sarada continua sentindo os efeitos do ataque anterior e fica totalmente impotente diante do vilão, que já aparece de novo bem na frente dela. Enquanto isso, do lado de fora de Konoha, Jura fala que tentou avisar que eles não eram páreos para ele, e o incidente com o Inojin foi totalmente culpa dele, mas esse de algum jeito, mesmo sem querer, despertou aquela transformação na Himawari. Só que a garota não tá nem aí para as suas desculpas e dá uma série de socos na barriga do vilão, mandando ele pra longe. Porém, é claro que isso não ia fazer nem cócegas no vilão, que voa pra cima dela para atacar. Himawari se antecipa e começa a criar uma mini bijudama, apenas usando seus cabelos. E isso por si só já é um baita feito, porque como eu expliquei no vídeo anterior, para um humano fazer uma bijudama é quase impossível, e por isso o Naruto precisava sempre invocar o avatar da Kurama para conseguir fazer isso, porque a massa dessa bola de energia é extremamente densa, ou seja, ela é tão pesada que o chão ao redor da filha do Naruto vira uma cratera, provando o que eu acabei de falar. E vimos até isso também no passado, no one shot do Minato, quando aqueles dois Jinchuriks precisaram invocar a cabeça de suas bijus para fazerem o mesmo ataque. Então a Himawari é a primeira Jinchuriki a conseguir fazer esse feito. Só que o Jura, que já tinha mostrado conseguir fazer o mesmo poder usando seus olhos, contra-ataca também com a bijudama, gerando uma explosão surreal com a colisão das duas bombas bijus no céu. Jura fala que isso era uma surpresa, saber que a Himawari conseguia controlar tão bem o poder da Kurama e ainda usar a bomba biju com tanta facilidade. E eu também tô nesse time aí, porque eu acreditei que a única forma dela fazer isso seria trocando de lugar com a Nove Caudas, como eu já falei. Mas no fim, o Demo estava certo em temer a Himawari, porque ela tá muito apelona aqui. Porém, eu duvido que isso seja o suficiente para vencer o vilão, que até agora não tirou nem as mãos dos bolsos. Jura dá uma cabeçada na Himawari, e antes que a garota possa se equilibrar, ele já chega por trás dela, mostrando uma velocidade tão absurda que me lembrou Boruto, desviando dos golpes do Code. Jura chuta Himawari contra o chão e faz uma revelação bombástica, que ele precisou liberar o poder oculto dele por causa dela. Isso provavelmente foi o que fez ele ficar tão veloz no ataque passado. É tanto que um círculo com alguns tomoes aparece na barriga do vilão, ou seja, provavelmente o Jura liberou o poder do 10 caudas, e com isso ele teve esse upgrade absurdo de poder. O que não sabemos ainda é se o poder de Jinchuriki dele equivale ao poder da Kurama no auge, porque ele claramente já superou a Himawari aqui, tanto que ele amassa a coitada com vários golpes, e outra bijudama de raspão bem na barriga dela, só pra ela ficar esperta. Himawari infelizmente não pode fazer nada, além de regenerar suas feridas, porque aquele não era mais um inimigo que ela poderia enfrentar sozinha. Jura elogia o poder de cura da Nove Caudas, dizendo que ela era a coisa mais próxima na Terra da existência deles, confirmando que sim, eles, os Shinjus, eram bestas de caudas em formas humanas, com a pequena diferença que eles vinham de um 10 caudas menor e de outra dimensão. O vilão fala que a Himawari estava no limite, porque aquela regeneração anormal consumia muito do seu chakra, e se a gente for levar em consideração que ela já curou o Inojin, que estava mais pra lá
do que pra cá, e que ela já escapou da morte pelo menos umas 3 vezes, realmente, ela não deve ter mais chakra nem pra levantar. Mas será que veremos uma nova versão do modo Baryon do Naruto, aqui com a Himawari? Seria bem legal. Porque fora isso, eu não vejo como derrotar esses caras não. Porque como vimos com o braço do Hidari, a regeneração deles é tão absurda quanto a da Himawari. Então golpes diretos não vão adiantar. Kurama admite que aquele cara era um monstro perigoso e que elas não poderiam cuidar dele apenas confiando no potencial da Himawari. Só que você deveria ter trocado de lugar com a garota, né, minha amiga? Assim garantiria que a batalha fosse pelo menos mais equilibrada. Perto dali, Kawaki e Delta já estavam chegando voando. Só que a Cyborg pergunta o que o filhote de chifrudo esperava fazer contra o Jura, que tinha colocado ele pra dormir há poucos minutos atrás. Kawaki então responde que não tinha escolha e que ia fazer o que dava pra fazer. Só que o Boruto aparece do nada e passa por eles voando em uma velocidade ainda maior, fazendo com que o Jura sinta sua presença logo de cara. Pelo que vimos aqui, o Boruto finalmente conseguiu controlar o seu karma, porque ele passa bem próximo ao Kawaki e nada acontece. Então podemos concluir que, pelo menos por enquanto, não veremos a força do Momoshiki no mangá. Boruto consegue pegar a Himawari, que já aparece desmaiada, e então se prepara para fugir dali, deixando a bronca para o Kawaki e a Delta. Enquanto isso, na vila, Hidari dá uma de Biden de novo e diz que não sabia de nada, mas que tudo ficaria claro desde que ele devorasse a garota. Então ele já manda uma árvore Shinju pra cima da Uchiha, que não consegue fazer nada. Cara, que decepção a Sarada se tornou. E pra mim, essas 2 páginas são o que fazem desse capítulo o pior de Boruto to Blue Vortex até aqui, porque elas escancaram o maior calcanhar de Aquiles do Kishimoto, que é esquecer que os seus personagens têm poderes e podem se virar sozinhos, porque de novo Boruto precisou chegar pra salvar o dia, através do Hirashi no Jutsu. Mas cadê o sangue Uchiha fervendo? Cadê o Mangekyo da Sarada? Acho que o autor esqueceu que ela despertou ele há 3 anos atrás, mas se bobear, ela nem deve ter treinado com ele esse tempo, e essa impotência do Kawaki pode ser a prova disso. O engraçado é como tudo se repete, porque lá em Naruto, o Sasuke foi embora da vila porque percebeu que ele não era o protagonista da história, e também que se ele ficasse ali, jamais conseguiria bater de frente com o Itachi. Infelizmente, a Sarada tá provando isso de novo aqui, que os tempos de paz só enfraquecem os ninjas, principalmente os de Konoha. Você pode até argumentar que esses novos vilões são muito poderosos, o que vai de encontro com a fala do Kawaki no prólogo, que eu já falei, mas nada justifica a Sarada não usar o Mangekyo aqui, e nem mesmo o Sharingan base para pelo menos tentar lutar, ou até esquivar do vilão, porque até mesmo o Kakashi, lá em Naruto, quando enfrentava um inimigo mais forte do que ele, conseguia pelo menos surpreender de algum jeito, e quando ele via que não dava, ele escapava. Então por que a Sarada não é capaz de fazer o mesmo aqui? Não tem explicação, mas pra mim, isso é mais uma prova do erro do Kishimoto, em colocar tudo nas costas do protagonista. Só que precisamos lembrar que ainda estamos no começo de uma saga, e que se o protagonista já é tão forte assim no início, daqui a uns 100 capítulos, ele vai estar pedindo Genkidama e destruindo planetas com as próprias mãos. Só que aí vai ser tarde demais, porque a única coisa que o Kishimoto vai conseguir fazer é o mesmo que ele fez com Naruto e Sasuke, nerfar os personagens até que eles percam tudo aquilo pelo que eles eram conhecidos. E sinceramente, eu achei mesmo que o autor não fosse cometer esse erro, mas ele tá fazendo de novo, colocando um abismo de diferença de poder entre o protagonista e o resto dos personagens. Ou seja, ele armou uma bomba que vai explodir bem no colo dele, mais cedo ou mais tarde. Boruto chega na Sarada através da marcação de um sapo do Kashinkuji, que estava ali perto, e corta a árvore do Hidari com um só golpe de sua espada. Ele então para na frente do Hidari, e o capítulo termina mostrando o olhar dos 3, Hidari, Boruto e Jura, que ainda fala que aquele tinha sido um resgate bem ardiloso para o Otsutsuki. Mas o que será que vai acontecer agora? Se eu tivesse que apostar, diria que o Kawaki e Delta vão enfrentar o Jura, enquanto o Boruto vai enfrentar finalmente o Hidari. Claro que ele poderia pegar a Sarada e a Himawari, dar uma banana para Konoha e fugir dali para o esconderijo do Orochimaru, através do Hirashi no Jutsu. Mas pelo fato desses dois representarem uma ameaça tão grande para a Vila da Folha, e chegando na conclusão que eles poderiam destruir Konoha inteira em um piscar de olhos, eu acredito que ele vai ficar ali e enfrentar um inimigo de cada vez. Só que essa batalha não deve ir muito longe, porque além de achar que o Boruto é muito superior ao Hidari no quesito poder, eu acho que cada vez mais vão ficar chegando reforços nos dois campos de batalha, como o Daemon e a Aida, por exemplo, que até agora não deram as caras, e quem sabe até o Kashinkuji, que é aliado do Boruto, mas até agora não agiu. E vendo que eles estão na desvantagem e que eles não foram ali começar uma guerra, a dupla de vilões pode acabar recuando, do jeito que Itachi e Kizami fizeram lá no clássico, depois de se depararem com Kakashi Gai como reforços da Kurenai e do Asuma. Mas e você? O que achou dos pontos que eu trouxe aqui? Concorda ou discorda? Escreve sua opinião aí embaixo e deixa o seu gostei se chegou até aqui, porque esses vídeos de análise dão muito trabalho, e o seu like impulsiona demais o canal, fazendo com que o YouTube leve esse conteúdo para mais pessoas que gostam de Boruto. Como sempre, obrigado pela audiência e valeu!